Então, o que importa nesse momento da obra é que, como nós vimos já há dois encontros atrás, se não me falha a memória, é que o Tolentino ele se interessa por pensar a espiritualidade a partir do verbo presentificar, tornar presente. Por isso, a experiência temporal é importante na espiritualidade. Como ser presente. Como ser presente. Segunda coisa, a gente é presente para o quê? A gente se presentifica, né? Para quê? Para ele, a gente se presentifica para o que se apresenta. O que se apresenta é o presente. É o que está acontecendo. Então, a espiritualidade nos potencializa a capacidade de presentificação ao que se apresenta. Né? Quando a gente pensa o pessoal que faz mindfulness, que agora está uma espécie de moda, mas a mindfulness é uma coisa interessante, porque, segundo o que eu vi lá das pessoas que praticam, o que interessa é o despertar de uma consciência atenta. Atenção é um dos conceitos centrais de quem faz mindfulness. Mas se vocês pegarem as meditações orientais, esse é o eixo de quase todas elas. Se pegar o Zen Budismo, que nós vimos lá do filme, que comentamos, discutimos na vez passada, o Zen Budismo é quase que caricato. É você ser presente para o que se apresenta. A gente poderia dizer que esse é o grande sentido de meditar. Desvaziar a mente, como eles dizem, a chamada doutrina da não-mente, que é negar à mente os entulhos que se acumulam na gente e que impedem a gente de se tornar presente. Então, a gente está sempre numa experiência passada ou numa ânsia por futuro. Geralmente, a gente está muito desligado do que se apresenta. Então, para eles, a presentificação, tornar-se presente, fazer-se presente, é o sentido da... Alguém conhece o tal de Alan Alves? Conhece? Está tentando entrar aqui, mas eu acho que é da UERJ. Ele está no lugar errado. Vou deixar. O Dílio entrou na UERJ, viu? Agora estão tentando invadir a gente aqui, ó, Dílio. Não vou deixar, não. Só você que invadiu mesmo o encontro da UERJ, mas vá lá. Então, a ideia dele é muito próxima do que os zen budistas fazem. É, de alguma maneira, a gente descalcificar certos elementos que inviabilizam a nossa presentificação ao que se apresenta. Então, aqui ele coloca isso, agora, a partir do sentido da escuta, da audição. Então, o título é Escutar a Melodia do Presente. Segunda coisa, se o presente é melódico, se ele está pensando o presente como musicalidade, como que a gente se relaciona com o que se apresenta? Por mais que as coisas tenham estabilidade, uma melodia, ela flui. Essa metáfora é uma metáfora que muita gente usa hoje em dia. Pensa a fé como dança, pensa a fé como música. É muito comum hoje isso, muito comum. Mas essas metáforas trazem problemas. Tudo bem, é uma melodia. Está tocando aí. Mas se está tocando, o presente não é parado. Existe um fluxo no presente. Como escutar e entrar nesse fluxo? Como ser presente para a música do presente? Como ser presente para a música do presente? Como diz o Nietzsche, muito bem, aliás, ele cita Nietzsche num outro livro, tem um outro livro dele cujo título é uma passagem do Nietzsche. É uma passagem do Nietzsche, é um autor que ele cita demais, o Tolentino. Mas é uma passagem do Nietzsche muito conhecida que Nietzsche diz assim: para a música desse presente e para a música do que se avizinha no futuro, não há ainda ouvidos preparados. O que ele quer dizer com isso? Um autor como Nietzsche, mas que incide diretamente no Tolentino. É muito difícil a gente ser contemporâneo da gente mesmo.
É muito difícil ser contemporâneo de si mesmo. É muito difícil. A gente vive em tempos que não são nossos. A gente vive em tempos que não são nossos. É dificílimo ser contemporâneo. Porque não basta estar no tempo. Não é isso. Tornar-se presente para o que se apresenta é algo dificílimo. Vou pegar um caso fácil. Eu saio daqui e tenho um encontro lá no Colégio Pedro II. É uma garotada, todo mundo ali tem basicamente 17, 18 anos. É uma garotada da idade do Theo, da idade da Ana Luísa, minha filha. Como falar com essa galera? Sabe? Como é que fala com essa galera? É isso, eu adoro falar com essa galera. Além de eu falar muita besteira, e essa galera ama besteira, e eles me ensinam mais besteiras que eu desconheço. Então, o meu manancial, a minha capacidade de embarcar nas besteiras sempre vai aumentando com o pessoal do Pedro II. Diferente da UERJ, que é o pessoal mais sério, todo mundo ali se acha intelectual. A garotada não, a garotada quer falar merda, quer me ensinar merda e quer refletir sobre as merdas, o que é mais legal, quer pensar aquilo ali. Mais legal ainda, porque a gente começa a entrar na onda e tem muito material. E o que é interessante é que quanto mais essas pessoas, eles me falam sobre a maneira deles perceberem a vida e viverem a vida, é interessante como eu me sinto um alienígena, como eu me sinto muito fora, porque por mais que eu tenha feito muita loucura na vida, as minhas loucuras não são aquelas loucuras, porque essas são loucuras que são dessa geração, com essa cabeça, essa forma de pensar a vida. Então, a grande questão é como ser contemporâneo de si. Como ser presente para uma melodia que se faz presente. Se quando eu penso a minha realidade diante deles, eu sempre falo a expressão que eu odiava que falassem para mim. Olha, quando eu tinha a idade de vocês, e quando eu tinha a idade de vocês, eu não tenho mais não, sabe? Ser contemporâneo é ter a idade que eu tenho no mundo que tem essa garotada e tem muitas outras coisas que não se reduzem a essa garotada. É uma miríade de elementos que compõem a musicalidade do presente. É muito difícil ser presente. Entende? Então, o que ele está querendo aqui é uma experiência de receptividade plena da música que marca o presente. Esse presente, ele é plural e ele é fluídico, como toda melodia. Entendeu? Como toda melodia. Ontem eu participei, ontem foi um dia dos dias mais cansativos desse ano para mim. Talvez seja por causa do resquício da Covid, eu dormi pouco na madrugada, eu acordei para o culto da manhã, não estava conseguindo eu não sabia nem onde estavam minhas anotações, de tão mal, cansado, ontem eu estava muito, muito cansado. Até pensei de pedir para o Jackler e o Edson celebrar, não estava conseguindo prestar atenção. E estava ainda aqui controlando, né, as pessoas que entram, que saem. Mas à noite, eu dei uma descansada à tarde, beleza, teve uma celebração à tarde, à noite teve um encontro com o pessoal do Daime, Santo Daime, para falar sobre Páscoa, que me chamaram. E foi até 11 e pouco da noite. Interessante, eu entrei assim, teve uma hora que eu entrei mesmo, eu entrei naquilo. E eu senti eu entrei na presença daquilo, naquela ambiência, um grupo heterogêneo, ecumênico, sabe, pensando coisas diferentes de mim, e tentei entrar naquele caleidoscópio, como diria o Jonas, aquela multiplicidade de elementos. E acabei falando uma linguagem que era uma linguagem que todo mundo conseguia entender. De uma galera, de uma garotada que não frequenta igreja. E que está tentando pensar a Páscoa, os elementos da Páscoa, mas não conhece os textos bíblicos. Como ser presente para isso que se apresenta? Como escutar essa melodia? Como escutá-la? Entende? Eu não posso falar a mesma coisa que fala isso é isso, não existe. Você tem que falar, você tem que entrar. Tem que ser contaminado, você tem que ouvir a melodia. Eu não tenho que impor. Então, o que esse autor vai dizer aqui é que
Essa metáfora da escuta, que atinge a nossa corporeidade, mas a totalidade da nossa espiritualidade, está diretamente ligada a uma capacidade de acolhimento que todos os nossos sentidos têm. Mas em relação à palavra, a escuta é a condição dessa acolhida. E o que pressupõe a escuta? Primeiro, segundo ele diz no primeiro texto, que já é a regra de São Bento, existem escutas que só podem ser feitas por meio do coração. É o coração que escuta. Não é o ouvido. Não é o ouvido. Depois, é que nós, segundo o livro de Gênesis, fomos formadas por um sopro. O barro recebe um sopro. E o sopro da vida. Então, o que ele quer mostrar é que a nossa Constituição ela é do recebimento da palavra. Receber palavras. Acolher o envio das palavras. Isso está no mito bíblico de que nós éramos barro e que somos filhos e filhas de um sopro divino. É a boca de Deus, sabe, que assopra e nós nos tornamos quem somos. Imagina isso. Isso é muito interessante. Há um livro, não está lá dentro, não está aqui, atrás, então eu mostrava, que é do grande teólogo católico Karl Rahner, que é o autor que o Vitão dedicou parte do mestrado dele, né? Karl Rahner. Esse autor escreveu um livro que eu tenho, chamado Ouvinte da Palavra. É um dos livros mais famosos dele. Ouvinte da Palavra. E o que esse autor quer mostrar? Que a nossa condição de vida, a porosidade, o fato de nós sermos transpassáveis, nós temos porosos e porosas, faz com que a gente seja escutas de palavras. A nossa vida inteira, a gente recebe envios de palavras. Palavras de ancestrais já mortos, palavras de cientistas que nós jamais vamos conhecer e que orientam os nossos comportamentos cotidianos. A gente nem sabe que sabe. A gente recebe palavras, envios, linguagens de todos os cantos. E aí ele diz que é porque nós somos ouvintes da palavra que a gente se relaciona com Deus como palavra. Por isso é que essa imagem da tradição judaico-cristã é tão importante, e muçulmana também. Né? Essa ideia de que Deus se faz vivo no modo como ele fala. Então esse autor diz, olha, antes da gente pensar como é que Deus se comunica conosco por meio de palavras, né? Dabar, em hebraico, significa a palavra palavra. Antes da gente entender como é que Deus fala conosco, segundo a tradição judaico-cristã e muçulmana, vamos pensar que a nossa condição ela é uma condição de escuta de muitas palavras. Vamos colocar exemplos fáceis. Você vai fazer análise. E segundo uma psicanálise freudiana, bem simplória, grande parte da nossa formação está ligada ao que ele chama de investimento libidinal da primeira infância. Então, a primeira infância, lá atrás. Cara, tem um texto do Freud sobre neurose, a formação da neurose na infância, que é de uma genialidade. E ele diz que a pessoa neurótica está sempre voltando para o passado para tentar desfazer palavras. Essa expressão é muito boa. Tentar desfazer palavras, sabe? Papai disse que eu não sou capaz. Pronto, fudeu. Desculpa, tá gravando. Vou repetir, fudeu, sabe? Vou passar um tempão da minha vida, que merda. Papai disse que eu não sou capaz, eu sou impotente. Aí eu ouvi 30 vezes o papai falar, pronto, minha autoestima é uma merda. Aí faço 80 anos de análise, sabe? Aí, para um dia eu relativizar a palavra de papai, sabe? Ou então
é a mesma coisa, a gente pode falar do lado contrário, que também dá no mesmo. A garota vai lá e ouviu do papai que era princesa, princesa, princesa. Pô, mas o mundo não lida só com princesas, sabe? Lida com bruxas más. O mundo adora isso, né? E aí, o primeiro namorado dela não falou princesa. E aí, ferrou. Ou seja, a gente é formado recebendo palavras. A gente é formado recebendo palavras. Significa que antes das palavras descreverem algo, as palavras instituem quem somos. No mundo bíblico isso é verdade. Quando Deus diz, algo surge. Daí a gente fala que a palavra criadora, é assim que se diz em teologia. A palavra de Deus é a palavra criadora. Ao dizer, ele faz ser. Quando Deus diz que o homem e a mulher, eles devem nomear os seres da criação para submetê-los, ele diz nomear. Chamar é se apoderar. Entende? Isso é a tradição bíblica. Ou seja, antes da palavra descrever o estado de fato das coisas, por exemplo, the books on the table. Aí você olha, table, vê lá se tem um book. Tem book. Yes. The books on the table. Se você olhar, não tiver, no. Só fala isso. Isso é a palavra, achando que ela descreve as coisas. As ciências pensam muitas vezes assim. No cotidiano a gente se comunica assim. Vem cá, você foi na rua tal, estava aberto o bar tal? Não. Aí você passa e tava. Aí você quer bater no cara, né? Por quê? Porque a palavra é muitas vezes descritiva. Mas o que acontece aqui é que, no âmbito da espiritualidade, as palavras, antes de descreverem, elas fabricam, elas formam, elas criam. Como escutar? Como acolher? Como acolher as palavras que nos elevam, nos edificam? Primeiro texto ele diz acolher com coração. Segundo texto ele está falando, se nós somos feitos do sopro do barro, né? Soprou, a nossa constituição já é totalmente porosa para acolher palavras. Terceira coisa, perdão. Ele usa o exemplo de Jesus, Maria, Marta e Lázaro. E pensa no episódio clássico de Maria e Marta, Jesus lá na casa delas, e aí Marta toma ali um esporro, o nome da minha mãe, Marta. E Maria está lá aos pés de Jesus, né? Ele faz uma interpretação que me parece mais interessante. Ele se interessa por dizer o seguinte: o mais importante dessa cena, muito mais do que Jesus ser o mestre que sabe tudo e ter uma discípula aos seus pés, é que fazia parte da virtude, do quadro de virtudes do judaísmo, a receptividade do outro na sua casa. Acolher o outro no seu reduto. O nome dessa virtude era hospitalidade, é hospitalidade. E essa virtude ela é muito importante na tradição judaica. É muito, 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 muito. Ao ponto dela se revelar no lava-pés de Jesus, porque as pessoas lavavam os pés das outras. Jesus não inventou um ritual. Ele se apropriou de uma virtude que era exercida no cotidiano da sua tradição. Então a pessoa passava quase sempre descalça. Quem tinha sandálias alparcas eram pessoas com uma condição um pouquinho melhor. Muita gente caminhava, imagina o Oriente Médio, meio-dia, já imaginou? Já imaginou? Pés descalços, ou mesmo com sandália, já imaginou a sandália da época de Jesus, sabe? Se caminhar de sandália hoje, já é o inferno, né? Porra, eu ganhei uma sandália alemã, de um grupo de alunas ricas. Vou estar gravando, já ia falar mais besteira. E aí, a sandália custava quase R$ 1.000. Eu achei que era uma sandália qualquer, 2018, 18, 17, sei lá. Ganhei a sandália e fui usar de moletom, que é a roupa que eu mais gosto, é moletom. Moletom, para mim, é a roupa que Deus criou para mim. Então, eu estava andando na praia de Botafogo, uma amiga minha, antes de uma celebração, uma amiga minha olhou para mim e falou assim: Alexandre, olha o que está nos teus pés. Aí eu olhei, falei, eu pensei, né?
pisei no cocô, na hora. Pensei, olhei, não tinha cocô. Aí ela falou para mim assim, você tá com uma Birken? Aí eu falei, cara, você tá falando do quê, Cláudio? Você tá maluca? Isso é uma Birkenstock, olha aí. Eu falei, o que você tá falando dessa sandália? Aí eu olhei e era. Ela falou isso aí, isso tá quase R$ 1.000, rapaz. Aí eu vi lá, abri o site, estava caro pra caramba. Eu falei, eu ganhei de mais alunos. Mas você não pode usar uma Birkin com calça de moletom. Eu falei assim, mas onde é que estava escrito isso? Eu recebi a Birkin e não tinha nada de calça de moletom. Ela falou assim, mas isso é ridículo, andar com uma Birkin, sabe? E de calça, e de calça de moletom. Aí, só por de sacanagem, eu só ando de calça de moletom quando eu uso essa sandália. Imagina essa sandália, que é a sandália. Porra, quando eu tô andando no calor escaldante do verão, cara, o meu pé começa a assar. Meu pé começa a assar. Eu chego, meu pé tá fervilhando. Você imaginou as sandálias da época de Jesus de Nazaré? Não existia Birken, não. Senão Jesus andaria com Birken e calça de moletom. Eu tenho certeza que ele ia gostar. Mas aí, a garotada, a galera não dava sandálias, e muitas vezes pé no chão. O que se fazia? Muitas vezes, a pessoa era estranha, ela batia na porta de algum judeu, sendo estrangeira, por exemplo, e pedia água para lavar os pés, água para beber e algum alimento. Esse é o sentido da hospitalidade. É você receber o estranho, que não fala o seu idioma, e não impor o seu idioma como medida. É receber e ser atuado pelo estranho. Sempre que, ainda uma pena que esse ano a gente não conseguiu fazer, eu amo fazer o lava-pés, lavar mesmo o pé. É água mesmo, é água, é bacia, suja, depois limpa. Tocar no pé, a outra pessoa falar do que está precisando, para você sentir que o que é lavar um pé e que as pessoas, elas ao serem lavadas, elas choram, vem dores, vem tudo junto. Alegria, abraços, tudo sujo. Mas o que está em jogo ali? O que está em jogo ali é aos pés do outro. Receber o outro e fortalecer a caminhada dele ou dela. Porque as pessoas saíam das casas com os pés lavados, depois de beberem água ou um pouco de vinho, comerem pão ou peixe ou farinha, acabava ali, elas iam caminhar. Não sei quem quem já correu debaixo do sol a pino. Eu, há muitos anos, adolescente, fiz 1 milhão de esportes na minha vida, mas eu estava correndo, treinando com um amigo meu, que ele tinha um técnico só para a parte física. Ele pediu para eu ir correr com ele 3 vezes por semana na Lagoa. Eu ia lá com ele, quase 8 quilômetros, eu ia. E pronto, uma vez eu estava debaixo de um sol escaldante. E aí o treinador falou assim, olha, se vocês forem correr agora, levem esses copos d'água. Ele tinha vários copinhos d'água. Não entendi nada daquilo, mas levei, né? Levei um no bolso assim, e esse meu amigo levou 2. Cara, quando a gente tinha corrido uns 4 quilômetros, cara, baixou um cansaço. Aí ele falou para mim assim, bebe um pouco e joga nos pés e na cabeça. Sei quem já fez isso. Aí eu bebi um pouco, podem ver que os atletas fazem isso, corredores. Bebe um pouco, joga na cabeça e no pé. Olha, quando caiu no pé, parece que me deram uma pilha nova, cara. Vi um negócio assim, vem um ânimo. Imagina no Oriente Médio, meio-dia, que é lavar pé. Entende? Isso que esse cara vai dizer aqui. Maria exerceu a hospitalidade, não só recebendo Jesus. Marta também o recebeu. Mas ela parou para ouvi-lo. Quando eu vou ao trabalho de pessoas em situação de rua, eu tenho essa preocupação já um pouquinho antiga. A gente vai lá e a gente acha que... Estou falando da minha parte, né? O grupo que vai lá. As pessoas acham que elas são muito grandes e boas porque elas estão doando. A caridade cristã, ela teve esse defeito depois do século IV. Quem doa se engrandece. Quem recebe torna-se anônimo.
Se eu perguntar o nome de 3 pessoas que Madre Teresa de Calcutá ajudou na vida, vocês não sabem. Mas vocês sabem o nome da Madre Teresa de Calcutá. A mesma coisa com a Irmã Dulce. A mesma coisa com Mahatma Gandhi. A mesma coisa, entendeu? Ou seja, parece que é uma superioridade quem doa. Agora, isso é uma vaidade. Isso é transformar caridade em vaidade. A questão é, quem recebe não se doa? Não tem algo a dizer? Eu não tenho algo a levar do outro? Porra, não é que eu só tenho, eu não tenho o que levar, não. Eles têm muito a dar, elas têm muito a dar, sabe? Parar e ouvir, receber, é uma arte difícil pra cacete. Escutar. Porque a gente vai lá e tem muita gente para atender, é muita coisa para doar que não dá conta. Como aconteceu sexta-feira, foram mais de 500 pessoas e a gente acabou no final se frustrando, a gente não deu conta de um outro grupo que a gente foi ajudar, porque acabou tudo. Mas aí tem a pressa e no fundo a gente está ali meio acomodado, dizendo, não, a gente está ali para entregar, a gente está ali para ouvir, para receber, para escutar. Senão a caridade se torna uma relação vertical de domínio. Entende? O que ele está dizendo aqui, a interpretação dele é muito importante. Maria recebeu Jesus em casa e ouviu Jesus colocando os seus pés, aos seus pés. Isso é hospitalidade. Geralmente a gente analisa a cena por causa dessa nossa ideia um tanto imatura, um tanto paternalista, imatura, de que Jesus é um fodão que sabe tudo e todo mundo se coloca abaixo dele porque ele é um mestre que sabe tudo. A gente não vê a grandeza de quem o recebe. A gente não vê a grandeza de como ele escuta os outros. E as outras. A mulher Ciro-Fenícia, a Cananeia, essa figura muito emblemática, que discute e discorda dele. E ele acolhe, se transforma e a elogia. O Jesus fodão é do cinema, né? O cinema americano é foda. Primeiro ele é louro, mó gato. Eu ainda hoje, até agora, não sou homossexual, mas eu vejo Jesus, cinema americano, eu tenho uma vontade de ser gay. Outro dia, porra, deu uma vontade, eu falo pro Senhor, só nesse caso, deixa eu ser gay. Cara, eu chego Jesus, porra, e tem um charme. E até quando ele sofre, porra, ele tá seduzindo, não consigo entender isso. E o olho dele sempre é claro. O olho dele sempre é claro. Ele sempre é branco, sabe? E ele tá sempre em Malibu. Eu tenho certeza que aquele Jesus foi para Malibu. É um Jesus estranho, assim. Eu tenho uma vontade de ser gay naquele momento. Então, quando você pega esse Jesus americano, estadunidense, é o que os Estados Unidos, de certa maneira, são, né? Todo mundo precisa dele, mas ele não quer precisar de ninguém. É isso. Aí Jesus fala todo mundo aos pés, aí ele estala o dedo, os demônios saem. Cara, ele não aprende nada com ninguém, ele não troca, ele não se contamina de alteridade. Os filmes não mostram Jesus escutando, mostram Jesus falando. E essa é a ideia protestante extremamente doentia, de que o centro nosso é pregar para mudar, para fazer, para acontecer, é a palavra sem troca, sem escuta, sem mescla, sem horizontalidade. Entende? Ele vai valorizar o fato de que Jesus foi recebido numa casa por 2 mulheres. E uma delas não só o recebeu, a outra estava lavando as coisas, estava fazendo coisas para recebê-lo, e uma delas sentou para ouvi-lo. Você tem que parar de pregar que, né, a Maria escolheu a melhor porque ficou diante dele. A gente tem que agora falar o contrário. Maria parou para ouvir alguém que recebeu em casa. É tão grande quanto a fala dele. Senão não haveria fala dele. Entenderam? A sacada?
A gente ainda tem um modelo vertical, muito verticalizado. Muito. Eu adoro o episódio da Cananeia, amo. A Cananeia bate de frente com ele. Não tem palhaçada, não. E pega as palavras dele que são extremamente grosseiras. Jesus foi grosseiro com ela. Sabe, falou que o filho do homem não veio para dar comida aos cães. Cão era como se chamava um cananeu e uma cananeia. É algo muito próximo ao que a gente fala de uma mulher hoje falando de fulano era uma cachorra. É exatamente essa pegada. Era um xingamento judaico. Olha, eu não vim, filho do homem ele não veio aqui para dar comida para as cachorras. Apesar da palavra ser errada, ela, enquanto xingamento, é bem interessante. Não é para cachorra. E ela fala assim, mas vem cá. Até as cachorras comem quando caem os farelinhos da mesa dos seus donos. E aí, meu camarada? Não veio, mas acabou comendo. Os donos colocaram para eles comerem. Mas não é que ela acabou comendo, meu amigo? E aí? Como é que eu faço? Dá essa benção aí. Para de palhaçada, Jesus. Dá essa benção aí. E ele dá. E aí diz para a galera, olha, nunca vi uma fé como essa aqui, não. Entendeu? De uma cachorra. Pegaram? Ou seja, a gente tem que reformular um pouquinho a nossa leitura. Porque na dinâmica da palavra não há unilateralidade. Entendeu? Não há unilateralidade. Algo que a gente ainda não conseguiu levar a sério. Nas comunidades que vivem de palavras. O cristianismo é uma religião de palavra. Não só do pão, do vinho, mas de palavra. É importante a pregação, é importante a leitura, é importante a doutrina. Tudo é palavra. Mas palavra verticalizada, sem hospitalidade, sem fazer a pergunta que Jesus fez ao cego Bartimeu. Que queres que eu te faça? Que eu volte a ver. Ele precisou ouvir o cara. Que queres que eu te faça? Eu não vou impor nada. O que você quer que eu te faça? Eu não vou te impor. Eu gostaria de voltar a ver. E as pessoas estão mais preocupadas em justificar o milagre do que entender o diálogo. É interessante, né? Podem ler lá a passagem. As pessoas estão interessadas em saber se ele nasceu assim por pecado dos pais, porque ele pecou, quem pecou para que ele nascesse cego. E Jesus fala, não, nem é nada disso. Ele é assim para que se manifeste nele a glória de Deus. E a glória dele foi feita num diálogo. E Jesus fez questão de que o outro falasse. Entende? O outro fala. Eu conheci algumas figuras bem interessantes, com coisas assim meio extraordinárias, né? Uma vez conheci um cara que incorporava o Dr. Fritz. Eu fui dar uma palestra nesse lugar em 2006. E acabou que eu fui bem aceito lá, até me chamaram para dar cursos para os médios e tal. E dei curso de teologia para eles lá. Aí beleza. Primeira vez que eu fui, tava lá uma mesa, quase 700 pessoas, uma multidão. Eu dei uma palestra e me chamaram lá dentro para conhecer as curas, ver as macas. Cara, gente, eu nunca vi tanta gente na vida. Só num outro lugar que eu fui, que tinha não sei quantas mil pessoas, que eu vi mais gente. Mas esse lugar era um lugar pequeno, era gente saindo pelo ladrão, assim. Quando eu chego lá, o doutor Fritz vai me levando aos lugares, assim, de maneira bem hospitaleira e tal, e vai me dizendo, vai falando assim, olha, com aquele sotaque, essa pessoa tem não sei o quê. Aí vai lá e pá, e mexe. E mexe. E eu, sem brincadeira, achei interessante a primeira vez que eu vi mais vezes também, achei interessante. Mas tinha uma coisa que me chamava a atenção. Ninguém falava com ele. A não ser que ele perguntasse, e mesmo assim ele já sabia. Pô, isso pode ter, sem brincadeira, um lugar, isso pode ter curado muita gente. Eu vi muita gente levar exames, depois retornar ao médico e retornar ao Dr. Fritz para mostrar que já estava curado. Eu presenciei isso. Mas uma coisa interessante é que não se pensa a cura através da necessidade de diálogo. Entende? Aqui
Esse autor está dizendo que a hospitalidade pressupõe que a palavra de quem recebe na sua casa, ela é importante para o protagonismo do outro que é recebido. Jesus foi recebido numa casa. Por isso ela se colocou aos pés, porque o recebeu. Entenderam? Entenderam? Não sei se vocês sabem da morte do pai do Rubem Alves. Né? Ele contou isso algumas vezes. Mas uma das vezes ele encheu o cara de cachaça, né? Encheu o cara de cachaça porque ele queria beber. O pai estava querendo beber, a mãe ficava puta que soube que ele estava dando cachaça pro pai. O pai também queria comer, acho que era torresmo, essas coisas, com pelo. Se eu não me engano, ele pede com pelo. Imagina, torresmo peludo. Aí foi lá, deu pro pai, aquela coisa toda, o pai já ia morrer mesmo. Mas, e o que ele diz? Ele diz em alguns textos dele, um deles, que ele está falando sobre morte, ele diz o seguinte, que o pai chega para ele e fala assim, e aí, meu filho, você estudou as coisas de Deus e tal, e aí, depois que eu morrer, como é que vai ser? Ele fala assim, pai, eu não sei. Como não sabe? Você estudou fora do país e é famoso, escreve livros, como você não sabe? Ele falou assim, não sei. Eu só sei de uma coisa, que você está com um problema com a sua morte. Vamos falar sobre isso? E aí eles passaram 2 dias do pai, ele passou 2 dias com o pai, conversando sobre a vida dele. Ex-namoradas que ele teve antes da mãe, começaram a falar. O que aconteceu é que quando ele estava prestes a morrer, ele estava de bem, não era com a morte. Ele estava de bem com a história dele. E aí a morte foi fácil encarar. Foi isso que o Rubem Alves relata no texto dele sobre a morte. Para dizer o seguinte, imagina se ele pega a postura do pastor tradicional. Olha, eu vou te dizer o que vai acontecer contigo. Você não aceitou Jesus? Então nada. Para de palhaçada. A gente não sabe nada. Passei quase os últimos 20 anos da minha vida estudando sem nada. Sei lá como vai ser. A maior parte dos textos são metafóricos. Nem mesmo os textos concordam na Bíblia. Essas coisas não são assim. Daí eu vou chegar para uma pessoa e vou impor uma verdade sem que ela fale. Sem que ela conte sua história, seus medos, seus anseios. Sem que se reconcilie consigo. Essa é a melhor fala do Rubem Alves, ao meu ver. Olha que eu li muita coisa dele. É chegar para o pai e dizer, não sei. Vamos falar sobre a sua vida. Eu quero ouvir. Eu não vou falar. E aí, como foi, pai, antes da minha mãe? Aí ela começou. Aí vieram as sacanagens, a brincadeira. Aí veio lá a falência que ele teve lá não sei aonde. E foi para a igreja presbiteriana. E vieram as histórias. Entende? Esse é o melhor diálogo. É o pastor abrir mão de que ele sabe a verdade do outro. E ele recebe o outro na hospitalidade. Escuta. Escuta. Entende? Escuta. Entende? Né? O cristianismo sempre foi assim. Tem muito a falar e nada a escutar. Diálogo interreligioso. O camarada já chega lá blindado, ele já tem a verdade. Se o outro concordar com a verdade dele, mais um. Se não concordar, ele já tem a verdade. Mas que diálogo é esse? Eu vou discutir com um monge. Eu já chego armado. No fundo é um narcisismo. Eu quero que o outro diga de maneira diferente o que eu tenho como verdade. Pronto. O nome disso é narcisismo. Escuta é um antinarcisismo. Entendem? Depois, ele vai dizer o que nós vimos da última vez, que eu fiz questão de aprofundar. Né? Ele fala mais coisas, eu estou pegando só as mais importantes. Depois, ele fala que a escuta, ela é obediência. Não se obedece necessariamente a alguém. Não é isso. Só isso. Obediência, em latim, obedire, vem de audire, que é dar ouvidos.
Lembre-se do qual foi o verbo que eu usei da vez passada, auscultar. E eu coloquei a imagem do estetoscópio. Eu pego o estetoscópio, eu só ouço barulho, eu não ausculto. Quem ausculta vê arritmia, por exemplo. Eu não consigo. Então, o que ele está dizendo é que a fé é uma obediência, a espiritualidade é uma obediência, ela é escuta. Ela é acolhida. Mas é uma acolhida que identifica o sentido de. Não houve ruídos. Acolhe significados. Entende? Não houve ruídos. Acolhe significados. Há uma história zen budista muito conhecida que diz que um mestre, considerado o cara no Japão, o cara, ele foi chamado para dar uma palestra num outro mosteiro e caminhou. Quando ele chegou no mosteiro, já estava assim, ia começar a cair a tarde. E ele sentou-se, e todos lá, os monges, todo mundo, porra, vamos ouvir a voz do cara que sabe, né? E de repente, todo mundo em posição de lótus, entra um pássaro, só história zen budista mesmo, entra um pássaro e começa a cantar. Ele abre o olho e fica olhando tempão, e os monges olhando o olhar dele, né? Pô, que mestre é esse, né? Tá olhando para um pássaro e ele ouve. Quando o pássaro para e vai embora, ele fala assim: ele disse tudo que eu tinha a dizer e vai embora. Eu acho essa história genial. Vai embora, eu vou fazer isso. Porque isso dá uma arte que você é superior, né? Eu vou fazer isso também. Não tenho o que falar, aí vejo o pássaro, olho, pronto, e vou embora. Mas no caso dele, é que para o zen budista, isso é extremamente eloquente. Porque a atenção plena obriga a acolher o significado do que está acontecendo. E se o que ele tinha a falar era exatamente a necessidade de você acolher esses significados, então o fato de um passarinho ter cantado por muito tempo e indo embora diz tudo. Isso não é uma brincadeira, isso diz tudo para essa cultura de fé, ou cultura religiosa, né? Então, aqui o que ele está dizendo é, vamos usar o nosso idioma latino, matriz da nossa língua. O que está em jogo na obediência? Ausculta. Ausculta. Nós ouvimos muitos ruídos, nós auscultamos pouco na vida. Depois ele usa vários textos do Evangelho, onde ou Deus ou Jesus exigem escuta. Exigem escuta. Eu disse para vocês a expressão clássica, né, em hebraico, Shema Israel, ouve Israel. Isso é um clássico da tradição judaica. Antes de você falar, sabe, escuta. Acolhe. Aí Deus vai lá e fala. Ou quando Jesus é batizado, aí aparece a pomba do Espírito Santo, aí diz lá, né, esse é meu filho amado, em quem meu comprazo, a ele ouvir. Escuta. Entende? Escuta. E o que é uma obediência? Não é subserviência. Não é obedecer um código, a um código moral, a um código doutrinário. É você auscultar as palavras que se enviam e que mostram significados diversos para as nossas experiências. Não é uma, duas, são zilhões de palavras. A mesma coisa ele cita. Ele está citando o Evangelho de Lucas, ele cita uma passagem de Mateus, para pensar que o Evangelho é uma escuta. Evangelho, uma boa notícia. O que é uma boa notícia? Alguém vem contar uma notícia para você, o que você faz? Escuta. É isso, sabe? Jesus vai lá, começa a falar para as pessoas, olha, o reino de Deus tá próximo, está chegando, ou está entre vós, está dentro de vós, cada hora ele fala de uma forma. O que as pessoas falam? Fazem, escutam. Então, o que ele quer dizer aqui é que a experiência, exercer o evangelho, pressupõe uma ausculta contínua.
Entenderam? Então, o sentido da audição para ele vai abrir todo esse campo semântico, sabe? Todo esse campo. Não há uma escuta, são muitas escutas. A espiritualidade é uma multiplicidade de escutas, é uma rede de escutas. Por isso que eu tenho dito isso em alguns lugares. Eu sou uma pessoa que, pela profissão, eu falo muito. Pelas profissões, né? Eu falo muito, eu tenho que falar. Tem que falar. E eles, o que você está fazendo? Estou falando ou escrevendo. É palavra, é palavra, é palavra, é palavra, é palavra, é palavra. Né? Mas chega um momento que você vê que isso se exaure. Porque essas falas, elas tendem a ser unilaterais. Sobretudo em igrejas, sobretudo em lugares, eventos acadêmicos. Né? Agora eu faço uma conferência no final da semana, que é quase 2 horas, só eu falando para o público do Brasil. Como assim? Né? É uma maneira que a nossa tradição criou para educar, para aprender. Como assim? Como é que Jesus educava? Contando parábola. Que é a coisa mais louca, porque na parábola quem ouve tem que conferir um significado, tem que interpretar, tem que se apropriar. Então é uma escuta que é criadora, que é proativa. Por isso é que obediência não é subserviência. E por isso que o que esse autor está dizendo é que no exercício da audição há espaços que não só nós acolhemos, mas há espaços que a gente tem que criar para horizontalidade das relações. Para terminar, tem um texto de Paulo VI. Eu li, quando eu fazia doutorado em teologia, eu acho. Eu li esse texto, é um texto muito interessante, assim, bem interessante. O texto começa a falar das camadas de diálogo na vida humana. Até falar do diálogo do ser humano com Deus. Mas ele diz uma coisa, ele está falando das camadas. Até quando ele vai falar do ser humano com Deus, ele diz uma coisa bem interessante. Ele diz assim, não, Deus, ele diz, Deus na revelação sempre foi aquele que iniciou o diálogo. Então ele vai e se coloca primeiro. Ele vai e clama para a aliança. Ele vai e exige escuta. Ele vai. Mas ele chega e diz assim, mas é o mesmo Deus que exige a nossa oração. O Deus que quer ser escutado é o Deus que quer nos escutar. Entendeu? Essa expressão é muito importante. O Deus que quer que nós o escutemos é o mesmo Deus que quer nos escutar. Significa que a relação não é unilateral. Por isso que obediência não é subserviência. Porque se eu estou aos prantos, chorando, conversando com Deus, ou como Jacó, que brigou com Deus, saiu na porrada com Deus. É porque a relação, por mais que a gente esteja falando de um acontecimento vertical, né, de uma certa transcendência, se faz horizontal, porque nós falamos. E escuta. Olha que loucura. E nos escuta. Ou quando Jesus, no Evangelho de Mateus, quer falar da importância da oração, fala, porra, tinha um juiz safado aí que ficava um cara lá pedindo um monte de coisa para ele, um cara injusto. Porra, mas chegou um momento que ele encheu o saco do cara tanto pedindo. O que ele faz? Foi lá um dia e atendeu. Imagina o Pai Celeste. Entenderam? Eu tiraria desse capítulo que a grandeza do sentido da audição é que ela nos implica por inteiro. De tal maneira que também implica a nossa fala. Não só para que a gente receba o que a gente escuta, decodifique e se aproprie, mas nas relações em geral, a gente fala.
A gente troca, a gente se expõe, a gente se mostra. E se Deus exige oração, é porque Ele exige que nós nos mostremos através da nossa palavra. A minha palavra, ela pode, por mais divina que seja, eu receba as palavras divinas e tenha lá toda a minha espiritualidade, que de certo momento esteja muito inspirado, mas ela também me emite a minha vida, ela me emite a minha vida a ele ou a ela. Ou seja, ela não é unilateral. Eu também me envio a ele ou a ela. Entende? Pegaram o que eu quis? Outras religiões, inclusive ele cita isso aqui, não vou tratar tanto, mas trabalham a palavra por meio do silenciamento. Maravilhoso. O silêncio como condição de uma eloquência que é de outra ordem. Na religião budista, ela não vive tanto da palavra falada, ela vive da palavra que se manifesta no silêncio, no mantra, na musicalidade dos mantras e assim por diante. Mas ainda assim há palavra, ainda assim há acolhimento. Se a gente pegar a tradição do candomblé, tem aqui em cima um livro muito bom, Euê, que são as folhas. Como é que se encanta uma folha e a folha se torna curativa? Falando e cantando. Tradição iorubá. Pegou a folha, falou, cantou, se tornou outra. Entende? Jesus fazendo lama e diz efatá, pá, volta a ver, começa a ver. A palavra. Entende? Então, é um universo extremamente plural. Eu só peguei esses detalhes porque eu acho que eles são realmente muito significativos para a nossa caminhada de fé, de espiritualidade.